Lula é destaque na mídia internacional ao comparar israelenses a Hitler. Petista deu a declaração ao falar com jornalistas na Etiópia no domingo. Veículos ignoraram ações do presidente durante a viagem, mas destacaram a fala contra Israel. Temos uma subpauta, pode jogar junto com essa, por favor. Holocausto, presidente do Museu do Holocausto disse que fala de Lula é antissemita. Danny Daban, acho que é assim que fala, né? Se alguém souber a pronúncia diferente, pode me corrigir, afirmou que declaração é uma combinação de ódio e ignorância. O presidente brasileiro comparou ações de Israel às de Hitler. Perfeita a declaração do Danny ali, uma mistura de ódio com ignorância, exatamente isso que a gente vê nas falas do Lula, não só de agora, né? Houve um certo, no começo, um certo, ele disfarçou um pouco, né, o governo, ele particularmente, queria dizer que não era meio que parecido, igual, né, havia violência de ambos os lados, e cada vez ele está se soltando mais e falando as asneiras que a gente está acostumado a falar, e chegou ao ponto de comparar o povo judeu, que foi vítima do nazismo, aos próprios nazistas, né? Eu vou evitar de falar essa palavra aqui, porque, desculpa, falei 2 vezes seguida aqui, porque a gente sabe que a gente está vivendo um período de exceção no Brasil e, de repente, palavras específicas não podem ser mencionadas. Essa é a realidade que a gente está vivendo no Brasil. E se a gente quiser continuar tendo acesso a vocês, entregando conteúdo, a gente, infelizmente, tem que se adaptar a esse regime de exceção para não sofrer o boicote que a gente teme aí que aconteça. Vou passar o primeiro comentário para o Rafael Santos. Por favor, Rafael. Olha, isso aí é uma lição justamente para os, vou colocar entre aspas, pseudo-judeus, porque eu tenho uma resposta referente a isso. Como Luciano Huck, como Bob Dylan, como vários outros aí ao redor do mundo que se dizem pertencer ao povo israelense, aquele que atravessou o Egito, lá, que saiu do Egito, atravessou o deserto e o Mar Vermelho. A gente tem que entender... Desculpa. A gente tem que entender o que realmente está acontecendo. O que essa declaração do Lula, ela é justamente o que eles estão fazendo. O que eles fazem? Todo esse conglomerado aí que você vê, midiático, de narrativas e propaganda, juntamente com as minorias, entre aspas, o que o movimento LGBT e blá, 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 e dos trans dizem? Que nós somos os intolerantes. O que a teoria racial, juntamente com Black Lives Matter, diz que existe um racismo estrutural? Tudo isso é besteira, tudo isso é bullshit, né? Como se diz aqui nos Estados Unidos. O que a gente tem que entender é que essa história, ela é justamente para destruição dos judeus. Porque quando a gente compreende de onde vêm essas narrativas, como foi que o cara do bigodinho se instalou no poder, a gente começa a perceber que a gente está sendo enganado todo o tempo pela essa mídia militante, até pela história. Tem muita gente aí, eu sou um dos mais críticos dessa galera aí que se diz judeus, que tudo é antissemitismo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui publicar no meu livro, eu já falei isso aqui outras vezes em outras lives. Quando eu fui publicar o meu livro no Rio de Janeiro, eu fui convidado para um tour no Museu em Memória das Vítimas do Holocausto, lá aí no Rio de Janeiro. E o que eu vi lá? Parece que aquilo foi premeditado. Em nenhuma das salas eu vi a foto do Magnus Richterfeld. O Magnus Richterfeld era um pseudocientista que fazia experiência com pessoas, cortando os membros, as partes íntimas dessas pessoas e dizendo que essas pessoas eram trans e davam hormônios sintéticos. Isso ali no Império Austro-Húngaro, ali como eu posso dizer, na República de Weimar. E foi por causa desse pseudo-judeu que é homenageado hoje como herói contra o cara do bigodinho. Ele foi um dos responsáveis pela ascensão do cara do bigodinho ao poder. Só que ninguém fala sobre isso. O que eu vejo também? Que o movimento LGBT apoia Israel apoia todas as pautas do movimento LGBT, essas coisas. E esse mesmo movimento faz protestos. Eu vi na minha própria cidade onde eu moro,
esse mesmo movimento faz protestos contra o Estado de Israel. Eu não sei como é o nome disso, mas a gente pode explicar isso como dissonância cognitiva. E assim, a gente vê hoje até no Brasil pessoas, judeus, que são muito versados intelectualmente, que vão e defendem pautas que vão destruir a nação deles. E a gente não percebe isso, porque o povo acha, tem toda aquela bandeira de Israel, o Estado prometido. Correto, todo povo genuinamente tem por direito a sua terra, inclusive é histórico Israel ali locada naquela região. No entanto, existe muita propaganda que é feita justamente para a destruição desse povo, e não se comenta sobre isso. Por exemplo, quando o Said Qutb escreveu A Estrada Iluminada, que é Milestone, ele disse que o Ocidente ia ter que ser purificado. Como é que o Ocidente vai ser purificado? Eles vão matar. É justamente isso, eles querem matar todo mundo que se opõe ao Islã. E aí, o que é a Palestina? Os palestinos foram expulsos da Jordânia, do Egito e outros países árabes ali. Por que eles se instalaram do lado de Israel? Por que justamente ali? E eles não são, eu afirmo, eles não são um povo genuíno, não são. Então, a gente tem que medir as nossas palavras e entender o que realmente é isso. Nas próximas pautas eu comento mais, senão aqui vai se estender muito. Obrigado, Rafael. Vou passar o comentário para o Adam Amari. Eu recebi um comentário aqui que eu queria ler, recebi no meu direct do Instagram, da minha rede social. É de uma judia que me segue e ela comentou o seguinte: meus pais escolheram esse país, o Brasil, pós-Segunda Guerra, porque era considerado o país do futuro e onde qualquer religião poderia conviver em paz, e que bom que eles não estão mais aqui para ver e ouvir essas besteiras ditas pelo presidente Lula. A gente viu o comentário do Lula. Eu não vou nem dizer que foi infeliz, porque eu tenho certeza que foi minuciosamente preparado do jeito que foi falado. O Lula não é bobo, a gente sabe perfeitamente disso. Se ele fosse bobo, ele ainda estaria na cadeia. Ele não é bobo, ele é esperto. Eu fui reparar no Instagram dele, olhei rapidamente, depois do que aconteceu, depois da fala dele, para ver se ele já tinha feito um pedido de desculpa, uma retratação, ou qualquer tipo de comentário sobre isso. Ele simplesmente ignorou o que aconteceu. O único post que eles fizeram foi sobre a morte do empresário Abílio Diniz, mas nada sobre a população judaica no Brasil e no mundo. Inclusive, ele fez um post aqui muito interessante, eu vou analisar isso para seguir com o meu comentário, que a viagem feita para o Egito, que é onde ele fez esse comentário antissemita, é para construir relações para o bem do povo brasileiro. O povo brasileiro, que em suma tem muitas pessoas, milhares de pessoas que vieram de Israel e que são judias e judeus, que vieram fugindo da guerra e dos conflitos. Se você quer construir o bem para o povo brasileiro, você não faz um ataque desse com essas palavras que você fez. Atitudes também que foram tomadas pelo presidente Lula em diversas situações que colocam ele nessa posição. É claro que você pode falar, mas o Brasil é o país da paz. Ele tem acordos com o BRICS, com a Rússia e com a China, e tem acordos com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a Europa. Tudo bem, mas a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente não pode deixar que, por um mau caratismo político que é feito aqui no Brasil, esse jogo de palavras, esse toma lá da cá, seja repetido lá fora, seja repetido com esse tamanho. Bom, depois eu vou estender aqui fazendo uma comparação de como que era o governo Bolsonaro e como que era o governo Lula em relação a Israel e aos judeus. Obrigado, Adam. Vou passar o comentário para o Paulo Figueiró. Vou começar a falar sobre a repercussão na imprensa, né? Na mídia corporativa. Mostrar como é que foi essa repercussão. Nem todas as manchetes, nem todas as matérias que saíram na imprensa condenam a fala do Lula. Algumas condenam, outras simplesmente citam o fato, algumas fazem jornalismo mais opinativo e outras não, né? A gente viu, por exemplo, nessas primeiras aqui, a Al Jazeera. A Al Jazeera, obviamente, vai se posicionar mais a favor aí da fala do Lula, né? Mas nós temos também o Israel Post, o Times of Israel, Jerusalem Post, todos esses condenando a fala do Lula, claro, com razão, né? O Lula comparar o que os nazistas fizeram com a guerra na qual Israel está tendo com o grupo terrorista do Hamas é um absurdo.
né? Os judeus na Alemanha, todo mundo sabe, foram atacados sem defesa nenhuma. Eles não entraram em guerra contra os alemães. Eles foram exterminados, 6 milhões. E essa guerra que está acontecendo contra o grupo terrorista do Hamas, até agora deu 18 mil mortos, né? De palestinos, aí, e 1.200, se eu não me engano, de judeus, né? Mas o fato é que um lado não estava atacando os alemães. O que os nazistas fizeram é algo incomparável com o que está acontecendo, a defesa que Israel está fazendo e a guerra que Israel está fazendo contra esse grupo terrorista, que ainda tem pessoas, judeus sequestrados, né? A gente viu há pouco tempo atrás que existia uma campanha para Israel não entrar em Rafah, que era um território ali da Palestina. Não entre em Rafah, tem que parar. Bom, Israel não escutou e foi adiante. O que aconteceu? Conseguiu libertar mais 2 sequestrados pelo grupo terrorista. Mas, falando da imprensa, a gente viu outras partes da imprensa. Teve um jornal que chamou o presidente do CONIB aqui do Brasil. O CONIB é a Confederação Israelita Brasileira. O presidente do CONIB, ele soltou uma nota na época, acho que foi em 2018, o nome dele é Cláudio Lotenberg, né? Ele disse ao Times de Israel que a organização tem tentado estabelecer um diálogo construtivo com vários membros do governo do Brasil à luz das posturas desequilibradas que adotou no conflito. Né? Colocou um pano quente, falou aí, né, de uma forma mais polida, mas não condenou veementemente. Né? Esse presidente, à época, ele soltou... Ele fez uma... Oi? Quando foi isso? Tem a data? Você tem a data aí? O Times of Israel. Deixa eu ver aqui a data que ele soltou. Essa aqui. Que deu essa passada ano ali, que falou mais ou menos... Não tem a data, porque essa aqui é uma matéria do Diário do Poder, né? E só mas é algo ali... recente, né? É sobre o atual governo como o governo Lula tem se manifestado. É isso, Recente, né? Lançou recentemente, né? Lançou recentemente essa nota, né? E eu acho engraçado. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando disso? Eu vou só completar aqui rapidinho. Por que eu estou falando disso? Porque a CONIB lançou uma carta que condenava, uma carta pela democracia, junto com outras 14 instituições. Essa carta, ela era nada mais do que uma crítica ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro criticava os membros do STF, os juízes do STF, na sua pessoa, não o STF, mas os membros do STF. E a CONIB sempre se posicionou, esse presidente sempre se posicionou ao lado ali, né, do Lula, todo mundo sabe, que a turminha da Associação dos Judeus pela Democracia também, que fizeram um L, né, aquele pessoal todo. E agora eles estão aí fazendo uma crítica meio velada, não muito forte, para algo que é considerado pelo presidente de Israel totalmente antissemita, né? Tanto que o Lula foi considerado persona não grata pelo primeiro-ministro de Israel agora. Ele é persona não grata no território de Israel. Ele é um líder mundial que não é bem-vindo em Israel, até que ele peça perdão. Essa foi a condição que foi feita pelo primeiro-ministro de Israel. Mas por que a gente vê em alguns setores da imprensa, eu não quero me alongar muito, mas por que a gente vê em alguns setores da imprensa essa passada de pano, né? Essa forma até de defesa? O El País, por exemplo, chega quase que a defender a fala do Lula. Né? Por que a gente vê essa defesa? Porque nós temos no meio acadêmico um pensamento que está sendo disseminado antissemita. E esse pensamento ele vem há décadas, não vem de agora. E quem que a gente sabe que tem praticamente a hegemonia dentro da academia? É a esquerda. Então, existe uma linha aí, depois eu vou voltar nisso, para mostrar como existe uma linha unindo tudo isso que a gente está vendo, como a imprensa, que passa um pano, meio que defende, essa defesa por parte do Lula, né? Porque o Lula, a gente está dizendo que ele está defendendo aí o Hamas, né? Óbvio, fica claro isso, ele está defendendo o Hamas, ele está dizendo que ele está sendo atacado desnecessariamente por Israel. Então a gente vê essa defesa do Lula à esquerda e o discurso antissemita, né? Mas para completar, a gente vê isso porque na academia estão sendo formados jornalistas com esse pensamento,
porque os seus professores estão doutrinando eles desde o início, desde a faculdade, né? A gente viu isso há pouco tempo atrás, quando chamaram as reitoras das universidades de Harvard, o MIT, né? E a outra da Pensilvânia. Elas foram chamadas para serem indagadas, né? Por que não havia uma investigação do discurso antissemita de genocídio ao povo judeu. E elas relativizaram, elas não conseguiram responder, foram perguntadas várias vezes isso no Congresso americano. E uma logo após veio a renunciar, que foi a reitora da Universidade de Harvard. Ela renunciou em meio a essas denúncias de que estaria relativizando o discurso de ódio dentro da Universidade de Harvard. Então a gente tem toda aí uma formação de um pensamento antissemita desde as universidades.